Gênesis capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus, começando do versículo 1. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Guerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Guerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter eu impedido de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: esse favor me farás em todo lugar em que entrarmos. Dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres por causa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto, essa é a palavra de Deus que nós vamos estar estudando. Texto complicado, não é? Você prestou bastante atenção nesse texto? O que nós estávamos lendo aqui agora é um texto complicado. O que está acontecendo aqui? Logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra, da qual Abraão participou de forma muito direta, porque ele foi um homem que intercedeu veementemente pela cidade. Ló estava envolvido nisso, era um primo, um sobrinho querido dele. E eu creio que Abraão deve ter ficado muito desolado com a catástrofe que ele viu. Porque a palavra de Deus diz que desceu fogo e enxofre na cidade de Sodoma, e a nuvem era vista a muita distância. Foi um hecatombe, um cataclisma, uma coisa extremamente pesada. Abraão, muito provavelmente, andara por aquelas regiões todas ali. Ele tinha o seu sobrinho morando em Sodoma e Gomorra. A sensação que eu tenho é que ele sai dali daquela região, onde ele estava, como que dizendo a si mesmo: eu vou sair, vou caminhar um pouco para longe desse negócio aqui. Talvez chocado com aquela experiência toda. E ele se dirige para o sul de Canaã, ali quase na divisa com o Egito, e ali ele vai se encontrar com um grupo de pessoas que estavam morando naquela região, que eram os amalequitas. Abimeleque era o rei deles. Ora, quem era esse povo, os amalequitas? Eles eram pessoas que tinham saído do Egito e vieram para a terra de Canaã, ficaram mais para o sul, porque eles não se identificavam com os cananitas,
E também não se identificavam com os egípcios. Eles romperam com os egípcios. Então ficou um povo nômade ali, briguento, acostumado a levar pancada e a dar pancada em todo lado, né? Um povo um tanto quanto selvagem. E Abraão, quando chega ali para habitar, porque ele saiu de onde ele estava e agora ele vai para essa região, diz a palavra de Deus que Abraão toma a seguinte decisão: ele entrega a esposa dele, mente acerca dela, dizendo que que ele não era sua mulher, mas era sua irmã. E eu fico impressionado com isso aqui, porque desde a primeira vez que tinha acontecido o primeiro incidente com Faraó, em que ele fez a mesma coisa, já faz 30 anos. E ele entrega agora a Sara, e parece que Sara ainda era uma mulher muito bonita. 60 anos de idade, talvez, 70 anos, mas uma mulher bonita, né? Uma mulher charmosa. Tanto é que os homens quiseram essa mulher, o rei quis essa mulher. Agora, que lições que a gente vai tirar desse texto? O texto diz aqui para nós que Abimeleque pega essa mulher e leva para a casa dele. Mas Deus adverte Abimeleque em sonho, dizendo: você não pode ter essa mulher. Essa mulher não é tua, ela é casada, devolve essa mulher, porque o cara que você tomou a mulher dele é profeta. É profeta. E diz a palavra de Deus que Abimeleque fala para Deus: Deus, o Senhor vai julgar um homem inocente? Eu sou vítima desse negócio aqui. Eu não sou vilão. Esse cara pegou a mulher dele e disse para mim que a mulher dele era irmã dele. Eu sou inocente, o meu povo é inocente. E Deus disse: de fato eu sei que você é inocente. Então agora eu quero que você devolva a sua mulher, a mulher de Abraão, porque ele vai orar por você e você vai ser sarado. Complexo, não é? Complicado esse texto. Ele vai orar por você. E quando ele orar, eu vou curar você. Eu vou perdoar você. Vou perdoar o seu povo. Mas para aí, quem é a vítima desse negócio? Quem é vilão desse negócio? Né? Deixa eu tirar algumas lições, meus queridos irmãos, que eu acho que esse texto aqui nos traz. E eu quero aplicar esse texto aqui de forma tão clara quanto possível para o nosso coração. Uma primeira lição que eu vejo nesse texto aqui, e que tem tudo a ver conosco, é que existe um ditado em inglês que fala: old habits die hard. Velhos hábitos demoram muito a morrer. O que acontece é o seguinte: pecados reincidentes da nossa vida tendem a se repetir. E cada um de nós tem aqueles pecados que são mais comuns a nós. Eu sempre brinco dizendo o seguinte: que graças a Deus eu nunca tive tendência à depressão. Mas por outro lado, é muito fácil que o meu coração se entregue à ansiedade. Polariza, é para o outro lado. Ou seja, é pecado do mesmo jeito. Entra na mesma coisa, né? Tem raízes completamente diferentes. E o fato é que a ansiedade tem que para a minha vida, eu tenho que estar sempre muito vigilante e sempre orando a Deus e transformando as minhas orações em ansiedade, senão eu sou consumido por elas. Os velhos hábitos, os velhos pecados, os pecadinhos de estimação que a gente cultiva. Existem determinadas coisas da nossa psique que nos levam a continuar reincidindo em coisas velhas. Tinha 30 anos atrás, Gênesis capítulo 12, diz-nos a palavra de Deus, há 30 anos atrás, que Abraão pega a sua mulher e entrega ao rei do Egito. E lá, ao contrário do que nos diz aqui, não nos diz o texto que o rei do Egito não possuiu Sara. Pelo contrário, a leitura cuidadosa dá-nos a impressão de que ele teve um envolvimento mesmo com ela. Aqui não. Aqui o texto é bem claro em dizer que não houve nenhum envolvimento. Mas é interessante esse negócio. 30 anos atrás, Abraão já tinha passado por experiências maravilhosas com Deus. Já tinha tido milagres sobrenaturais na vida dele. No entanto, onde é que está o velho Abraão? Fazendo a mesma porcaria de 30 anos atrás. Então
Então, meus queridos, a primeira advertência para nós aqui é: tome cuidado com os velhos pecados seus. Eles têm muita vontade de voltar. Eles têm muita tendência à reincidência. E você precisa ficar alerta. Deixa eu pensar em alguns pecados aqui. Mentira. Duplicidade. Um estilo de vida duplo. Negócios com malandragem e safadeza. Homens mulherengos. Autocomiseração. Gente que fica nessa atitude de vitimismo, sempre achando que é vítima a vida inteira. Nunca sai disso. Bebidas. Drogas. Orgulho. Vaidade. Soberba. Esses padrões de comportamento que nós construímos na história. E que são nossos pecadinhos de estimação. Tome cuidado com eles, porque eles tendem a voltar. Fique atento. Fique atento, porque eles tendem a voltar. Meu orientador de plantação de igreja nos Estados Unidos, já bem idoso, Alan Thompson, ele falava o seguinte, que ele gostava muito de trabalhar com gente que tinha histórico, porque ele afirmava o seguinte: a melhor forma de você saber quem uma pessoa será é olhando para quem essa pessoa foi. Eu sei que Jesus pode mudar o histórico de qualquer um, e Ele tem feito isso muito, mas tome cuidado você que tem um histórico ruim. Pecados de estimação tendem a voltar. Olha os pecados aí que você tem guardado na vida e alimentado a vida inteira. Eles estão aí presentes. No mínimo vacilo eles te pegam, e você volta a fazer o que Abraão fez 30 anos depois. 30 anos antes, Abraão faz uma coisa, covardia dele, entrega a mulher para salvar a pele. Abraão é um ótimo crente, ele é o pai da fé, ele é o nosso patriarca, mas ele é um péssimo marido. E isso parece que vai se tornando uma característica do comportamento dele. Então tomem cuidado com esses pecados de estimação, com essas reincidências, com esses pecados reciclados. O Ray Steadman, comentando esse texto, ele fala que a palavra-chave aqui é que Abraão foi relapso, relaxado, descuidado. É essa coisa que pode fazer conosco, na nossa ira, na nossa agressividade, no nosso mau humor. Está aí rondando a gente, ressentimentos. E aí a gente vai vivendo uma vida de amargura e de sofrimento. Pecados velhos e antigos precisam de muita atenção da nossa parte. Eles vão estar sempre rondando aqui, Tome cuidado com o teu coração, porque os velhos hábitos demoram muito a morrer. Segunda coisa que esse texto me ensina é que pecados nos desautorizam e nos envergonham. Olha o que acontece aqui com Abraão. Gente, Abraão não era mais um mocinho, não. Abraão tinha cães. Abraão era um homem experimentado. Quando Abimeleque, o rei de Gerar, tem esse sonho, no outro dia cedo, esse cara, que parece ter uma ética melhor do que a de Abraão, esse cara reúne com seus servos e vai conversar com eles, e disse: olha o que aconteceu essa noite. Deus veio em sonho, Yahvé veio em sonho e falou para mim, para eu não possuir a mulher desse cara, porque ela é casada e ele é profeta. Não é isso que diz o texto aqui? Ele é profeta. Deus fala, ele é profeta. Versículo 7, se não me engano, né? Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Abimeleque senta com seus servos e começa a conversar com eles. E dizer: olha onde é que nós fomos entrar. Mas o que vem logo em seguida é o seguinte: Abimeleque levanta-se de madrugada, versículo 8, chama a todos os servos, conta a história e vai chamar Abraão. Vai chamar Abraão para quê? Para dar um carão em Abraão. Olha o que ele fala. Ele diz a Abraão: que é isso que nós fizemos? Você está ficando doido? Você é maluco? Insano?
Você é doido? Você imagina, gente, porque o texto da Bíblia narra a experiência. Mas toda a dramaticidade que está envolvida nisso aqui, nós temos que imaginá-la que ela está ali. Esse cara senta perto de Abraão, e eu estou imaginando aquele cara, vestido com as suas roupas longas, ali perto de uma tenda, e aos berros dizendo para ele: você está ficando maluco, cara? Você é doido, insano? O que é que você fez para nós? Em que eu pequei contra ti, rapaz, para trazer esse tamanho de pecado? Eu não te acolhi bem aqui? Eu não te tratei bem? Eu não cuidei de você? Você fez, e isso é safadeza. Você fez coisa que não se deve fazer. Eu estou colocando certa veemência que o texto não diz, mas que não é muito difícil de imaginar que aconteceu. Porque não é assim que você trata as pessoas? Quando as pessoas pisam na bola com você, e você tem que entrar no gogó delas e dar uma chamada de atenção? Abraão está ali absolutamente envergonhado. E pior, é que Deus não ameniza para Abraão. Porque Deus não está preocupado com a reputação de Abraão, como não está preocupado com a reputação minha e sua. Deus está preocupado com a restauração de Abraão, é diferente. Nós normalmente preocupamos com a nossa reputação. E a reputação de Abraão a essas alturas, foi por água abaixo. Esse cara está aqui ouvindo o que ele precisava ouvir. Porque ele pisou na bola. Porque ele fez o que não deveria ter feito. Versículo 10, Abimeleque diz a Abraão: o que é que você estava pensando para fazer, ao fazer tal coisa? O que passou pela sua cabeça maluca? Está ficando doido? Né? Aí Abraão chega, não sei o quê, né? Já está feito, meu filho, já era. O que eu acho interessante aqui, gente, é que pecado vai desautorizar. Deus diz a Abimeleque, ele é profeta. O cara deve ter dito assim: se o profeta é assim, imagina os demais, hein? Se o teu povinho é desse jeito, e se o profeta está assim, né? E o que dirá dos outros? Já viu gente desautorizada assim? E que tem sido repreendido por pagão? Por gente que não é crente? Eu lembro da história de uma mulher evangélica, crente, casamento complicado, difícil relacionamento em casa. E de repente essa mulher engravida. E ela já estava com insegurança tão grande, já tinha outros filhos com aquele homem, não queria ter mais filhos. E ela decide: eu vou abortar. E compartilha com a amiga dela, que não era evangélica. A amiga dela olha para ela e fala assim: você é serva de Deus ou você não é? Você confia em Deus ou você não confia? Você não diz que tem fé? Que confia no cuidado de Deus? Olha o seu estilo de vida. Olha o que você está querendo fazer. E essa mulher vai trabalhando. E quem me contou essa história não foi a mulher que repreendeu, não. Foi a mulher repreendida. Ele disse: pastor, a vergonha que eu passei por estar vivendo aquele estilo de vida, querendo e pensando naquelas coisas, foi tão humilhante para mim, pastor. Eu lembro de um outro empresário que, escamoteando as coisas, querendo fazer um bom negócio, com malandragem, empresário crente, né? Chega perto de um outro empresário que não era crente, e ele entra com a propostinha dele meio indecente, meio atravessada, e o cara racha ele. Pá! Você está ficando doido, rapaz? Você não tem ética, não? E o crente atordoado, tentando se levantar do knockout que ele sofreu. Quem está chamando a atenção muitas vezes da gente é o mundo. E o pior é que Deus não ameniza. Deus podia ter dito: olha, eu até gosto desse carinha aí e tal. Não, ele é profeta meu. Ele é meu profeta. Você vai se arrebentar por causa dele. Porque eu amo esse cara. Abimeleque tem um padrão mais alto do que Abraão. Eu fico pensando, meus queridos irmãos, quando Deus fala que não dá para ele ficar com a mulher do outro, Abimeleque entende perfeitamente. Eu fico pensando se os homens de hoje entendessem essa coisa que é tão comum e banal como pegar a mulher do outro hoje.
Abimeleque entende. Isso é grave aos olhos de Deus. E Deus diz: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. O que nós temos aqui é gente pagã com consciência moral, percepção daquilo que é ruim. E o apóstolo Paulo diz isso no capítulo 2, versículo 15, dizendo que os ímpios, os pagãos, mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e seus pensamentos, dizendo que existe uma lei moral que está acima de uma lei espiritual, ou que engloba essa lei espiritual, né? Que é o que a gente chama do mandato cultural, que os homens recebem de Deus. Calvino acreditava muito nessa coisa, apesar de desenvolver o que foi chamado de depravação total do homem, Calvino falava das virtudes de Deus ainda presentes, mesmo numa raça caída, né? Não virtudes para fazer escolhas em relação a Deus e ser salvo, mas virtudes suficientes para ter moral, produzir boa literatura, boa ética, né? E assim por diante. Terceira lição que vamos aprender nesse texto aqui. E essa aqui é a mais dramática para mim, e é a mais forte de todas na minha concepção, é que Abimeleque está doente. As mulheres do povo dele estão doentes. E a doença de Abimeleque e do povo dele não é causada por causa da atitude dele em si, mas é causada por causa da atitude de um profeta de Deus, de Abraão. E Deus diz para ele: você vai agora em Abraão, devolve a mulher dele, restitui, porque senão você vai morrer. E quando você restituir, eu vou pedir para ele orar por você, para você ser sarado. Não é complexo isso. Quando Abraão orar por você e você restituir a mulher dele, ele vai orar e você vai ter cura. Eu fico tentando entender as implicações contemporâneas disso, pensando na possibilidade de que Deus nos chamou para abençoar, mas que eventualmente a nossa atitude é tão ruim que nós trazemos maldição, dores, sofrimento para a nossa sociedade, como igreja, como povo de Deus. E Deus está dizendo para nós: eu não te chamei para ser o fator da tristeza e da dor. Eu te chamei para ser o elemento da vida e da cura e da bênção. Foi para isso que eu te chamei. Lembrando aqui de uma história que me aconteceu alguns tempo atrás, quando nós demitimos uma funcionária nossa no Rio de Janeiro, e ela nos levou para o juiz, aquela coisa normal de justiça do trabalho, e o advogado, quando me viu, ele ficou muito tenso, né? Eu estava com o meu advogado também, a gente ia perante o juiz, né? Acerto de conta, e ele se desvencilhou da mulher lá e veio na minha direção e disse: pastor, eu estou defendendo a causa aqui da minha cliente, mas eu queria pedir para o senhor, pastor, não ora contra mim lá na sua igreja, não. Eu falei: não, na nossa igreja a gente não ora contra ninguém, não. A gente só ora a favor. Não despachamos nada contra ninguém, não. Né? Nossa igreja, Deus chamou para a gente ser bênção. Está entendendo? Essa complexa relação aqui é muito interessante, porque Deus chama gente absolutamente quebrada, e mostrando aqui a graça dele, para dizer: é você mesmo, você que anda trôpego, você que anda tropeçando, eu não te chamei para isso. Eu não chamei para causar confusão e nem dores, eu te chamei para dar vida e abençoar outros. Quando você peca, você se desautoriza, passa carão e fica envergonhado, mas não foi isso que eu te chamei para você fazer. Eu te chamei para experimentar a vida. Vem para cá. Porque quando você se posiciona no lugar onde eu te coloquei para ser, você vai orar pelas outras pessoas, e as outras pessoas vão ser curadas. Eu trago vida através de você. Eu te chamei para a bênção. Eu te chamei para abençoar. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes foi muito explorada na reforma religiosa do século XVI, dizendo o seguinte: que não só os pastores e bispos têm a primazia, e os sacerdotes a primazia de abençoar outros, mas sacerdócio é chamado para todo crente. Todo crente é chamado para exercer sacerdócio, para levar o sofrimento da raça humana a Deus e tratar. É isso que o texto aqui está nos
E me impressiona como Deus protege o seu povo, protege desse povo enfiar a cara em coisas erradas, e livra o povo dele, mas não protege a reputação do seu povo. Não. Deus não está preocupado com a reputação de Abraão, não. Mas Deus está preocupado com a restauração dele, porque Ele quer trazer Abraão para o lugar de onde Abraão não devia ter saído. Abraão vem para cá. E Deus permite que Abraão passe por todo um processo de vergonha, de humilhação, porque não é fácil. Você chegar ao ponto de um cara que não tem nada a ver com Deus, chama você e pá. E Abraão é um homem idoso já. Idoso. Aí Deus diz, agora volta para o seu lugar. Qual é o meu lugar? Vai orar por esse homem agora. Ora porque eu quero abençoar esse homem através da sua vida. E diz a Bíblia que Abraão orou e Deus curou. Eu fico pensando como Deus às vezes usa pagãos para nos trazer a consciência. E o milagre, a forma como Deus cuida tenta nos proteger também de perigos que a gente entra às vezes. Aqui no Barão do Rio Branco aconteceu uma cena muito interessante alguns anos atrás. Pastor Edson, pastor da nossa igreja que trabalha lá em Pirinópolis, o Black, né? Ele tinha um carrinho velho e um dia parou na frente da casa do Dr. Celso aqui e entrou lá, tinha uma reuniãozinha lá, ele ficou lá com o Dr. Celso, conversando e tal. Quando ele sai à porta da casa dele, cadê o carro dele? O rapaz achou bonitinho o carro dele, rapaz, resolveu levar, né? E aí, o Edson preocupado, como é que vai ser, eu ficar sem carro agora e tal, dormiu triste aquela noite. No outro dia, um cara liga para ele e diz assim, eu roubei teu carro ontem, mas o senhor é pastor, não é? Ele disse, sou, eu não vou ficar com o carro de pastor de jeito nenhum. Teu carro está em tal lugar, ele deu o endereço direitinho, está lá, eu vi a tua Bíblia lá, seu carro está lá, pode buscar, não está lá. Aí o Edson está saindo da porta da casa dele e tinha um macumbeiro que morava na frente da casa dele, né? Edson estava tentando evangelizar esse cara, e esse macumbeiro, na hora que ele sai, disse, quem foi, pastor? Ele disse, disseram que roubaram, eu estou com medo de ir lá e tal. Ele disse, essa eu não perco de jeito nenhum, eu quero ir também, né? E foram lá, de fato, o carro estava lá naquele local. E o Edson ainda tentou perguntar, qual é o seu nome? Para eu orar. Ele disse, eu vou dar meu nome para você, pastor. Está doido, né? Deus protege o povo dele, mas o propósito de Deus é nos trazer para a situação onde nós vamos ser instrumentos para abençoar outros. E isso, gente, é complicado. Deixa eu contar uma coisa pesada. Um dia eu estava passando por um momento tão complexo na minha vida, perguntas no meu coração, dificuldades, tentando lidar com essas questões pesadas, e um irmãozinho chega na minha casa, e ele era muito querido, ele era um candidato, hoje é até pastor, e ele chegou em casa e ele estava quebrado, ele estava um bagaço. Aí ele disse, pastor, vem aqui para o senhor orar comigo. Eu falei, não, Deus, hoje não, orar, eu não aguento orar para ninguém, né? Eu virei para ele e falei, cara, eu estou quebrado também, cara. Eu estou mal pra caramba, bicho. Você nem imagina. Faz o seguinte, você ora para mim para eu orar por você? Aí ele olhou assustado e disse, ora por mim. Aí ele quebrado orou por mim, né? Aí eu disse, agora eu vou orar por você. Quebrado também vou orar por você. Parece que é exatamente isso aqui que o texto da Bíblia nos ensina, né? Deus não te chamou para passar vergonha não, meu irmão. Mas tome cuidado com os pecadinhos de estimação que você tem. Esse negócio volta de forma sutil, ele se esconde, mas está aí, né? A lascívia, a luxúria, a futilidade, o artigo do boletim de hoje é isso aí, futilidade, a gente trata a vida, né? As mentirinhas da gente, a sensualidade, a duplicidade, o mau humor, a ansiedade. E essas coisas vão matando a gente. E a gente vai passar vergonha por causa disso. Porque Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para vocês abençoar outros. E Deus disse para Abimeleque, o meu profeta vai orar por você.
eu vou curar você depois da oração dele. Vai lá. E aí, a palavra de Deus diz que ele ora e Abimeleque é curado. Toda a sua família é curada, a sociedade é curada. Que Deus nos dê graça, Deus nos ajude para a gente poder avançar no chamado que Deus tem para nós. Vamos orar. Deus, obrigado, porque a tua graça é melhor do que a vida. Nós, ó Deus querido, temos experimentado a graça do Senhor de uma forma tão profunda. E nós muitas vezes, ó Pai, temos nos esquecido do chamado que o Senhor tem para a nossa vida. De sermos instrumentos de bênção para o mundo caído, para o mundo cético, para o mundo pagão. E muitas vezes o mundo é que está nos repreendendo, ó Pai, pelas atitudes da gente, pela indiferença da gente, pelo descaso, pela frieza. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Abençoe o teu povo aqui nessa manhã. A tua palavra tem um recado para cada um. Eu quero te pedir que o Senhor trabalhe essas áreas, ó Deus, em cada um aqui, para que cada um seja liberado, ó Deus querido, não para esconder seus pecados, mas liberado, ó Deus querido, para ser instrumento da bênção para outros. De tanta gente que precisa de cura, de tanta gente que precisa da oração da gente. Em nome de Jesus nos pedimos. Amém, Senhor.